Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Eu sou Guilherme Tavares e estou com Marilena Cancelier para dividir com vocês esse episódio de hoje. Eu sou Marilena Cancelier, CRO do Grupo Tocato, e o episódio de hoje, Desvendados, a gente vai falar sobre a tomada de decisão baseada em dados. Desvendados. Queria convidar vocês a imaginar um cenário. Vamos supor que você detectou ou percebeu no mercado um produto ou um serviço que está em moda, que todos os consumidores ou seus amigos estão consumindo. E você decide abrir um ponto de venda desse produto ou desse serviço na sua vizinhança. E você se vê 3, 4, 5 meses depois de portas fechadas. E aí você vem com a famosa pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Se o produto estava vendendo tanto, se estava na trend, nas tendências dos meus amigos. Eu vou te responder. Você talvez esqueceu de analisar o item mais importante, os dados. Será que você abriu o seu ponto de venda no lugar certo? Será que você fez análise de dados dos concorrentes? Será que você entendeu que esse produto estava no início da sua jornada do ciclo de venda ou se ele já estava massificado o suficiente para chegar à sua extinção do ciclo de venda? Os dados te responderiam isso, não é, Mari? Exatamente, por mais que pareça clichê, quando a gente fala que a tomada de decisão precisa estar pautada em dados, acho que é um consenso que a gente tem já no meio corporativo, principalmente, no dia a dia a gente sofre várias pressões de tempo, volume de decisão acelerada, decisão para ontem, mercado rápido, nem sempre você tem todos os dados na mão, estruturados, cruzados, analisados, e no final do dia entra a intuição, entra o achismo. E aí, para desvendar esses mistérios, como a gente passa essa barreira, avança na cultura data-driven e toma decisões realmente trazendo dado para o centro da estratégia, temos 2 convidados especiais hoje. Queria dar boas-vindas. Ela que é presidente do Conselho Executivo do Instituto Da Vinci. Bem-vindo, Tânia. Obrigada. Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda. E ele, o Aluir Dias, que é CEO da Vetor AG Ventures. Bem-vindo, Aluir. Obrigado. Sejam bem-vindos. Vai ser muito rico o nosso bate-papo, que ele seja leve e que ele seja intenso ao mesmo tempo e produtivo e rico para os nossos telespectadores. E como a Mari disse, tomar decisões por instinto ainda está na moda, principalmente em países emergentes como é o Brasil, onde a cultura de dados ainda é um tema muito debatido e que já deveria ter sido ultrapassado. Eu vou começar polemizando aqui e tentando trazer a primeira pergunta para as nossas conversas, falando de um ponto de vista que para mim é o essencial. A gente fala muito de dados no pilar tático e no pilar operacional. Muitos dados ainda são analisados dentro dessas 2 camadas, mas pouco se fala de dados em camadas estratégicas. E a gente volta a falar novamente da intuição, da experiência, de tomar decisão. Eu já passei por isso 15 vezes na minha carreira, então eu vou tomar decisões parecidas com aquelas 15 vezes que eu tomei os dados, que eu tomei a decisão naquela frente. Na visão de vocês, qual a importância da análise de dados para a visão ou para o pilar estratégico das empresas? Quer começar? Quer começar? Tá bom. Eu vim de banco, né? Então, os dados sempre foram muito importantes dentro de uma instituição financeira. É isso que fazia e motivava você a trazer novos produtos, né? Então, o estratégico, ele já tomava algumas decisões pensando em dados. Quando eu fui para a consultoria, eu vi que o mundo era diferente, né? Porque as empresas, de verdade, elas não estavam nem olhando os seus dados ainda, né? Isso eu estou falando há 20 anos atrás. E neste momento a gente ainda está num processo de cultura, né? De como trazer isso para realmente o estratégico começar a olhar e acreditar. Eu acho que o reconhecimento que ele já possui os dados dentro de casa e que agora ele precisa consumir isso e começar a ter informações não só dizendo o momento atual é este, mas com esses dados que você tem eu já consigo, e esse histórico, né? Eu consigo te dizer algumas coisas que vai te levar a tomar decisões mais precisas, mais apuradas. Né? Então você cria tendências, você consegue fazer análises preditivas, né? Eu gosto muito de usar simuladores, né? O processo de dados para fazer simulações. E com as simulações você entrega para os executivos, eles conseguem tomar decisões.
Eu vi uma vez um DRE que eu achei bárbaro, que foi construído por uma empresa brasileira, e ela ficava na sala do presidente, esse painel. E esse painel era como se fosse, era um DRE, demonstrativo de resultado, com vários relógios que você mexia, né? Então, eu quero crescer tanto no mês que vem, eu quero fazer tanto de produção no mês que vem, e ele automaticamente ia mexendo os outros indicadores, né? E dizendo o que ele tinha que fazer com relação a pessoas, com relação à produtividade, com vendas. Era muito interessante. Isso é um efeito real, estratégico. Exatamente, né? Exatamente. Legal. E qual a tua visão? Eu acho que essa questão do uso dos dados estratégicos na camada estratégica, ela tem um choque geracional muito forte aí, né? A gente está falando de uma geração, né, que hoje ocupa os maiores cargos, que viveram uma época onde não tinha ainda um suporte tecnológico e não era popular você conseguir ter acesso a ferramentas que podiam te dar dados, organizar seus dados, e principalmente não foram acostumados a guiar suas decisões e saber como interpretar os dados para transformar aquilo numa tomada de decisão. E hoje a gente tem uma geração cada vez mais questionadora chegando, né? Que respeita cada vez menos, graças a Deus, essa coisa hierárquica organizacional que já deveria, né, estar muito mais pareada do que verticalizada. E o fato deles chegarem com um questionamento muito forte traz uma situação de desconforto, e esse choque acontece de maneira muito, muito rápida, né? E aí saber como lidar, saber se reinventar, entender, se atualizar, entender como funciona hoje essas ferramentas que vão te dar celeridade, eficiência, vão te dar saltos operacionais que você não conseguiria imaginar há pouco tempo atrás. Se a gente coloca inteligência artificial nesse contexto, então, você dá saltos absurdos, né? E então hoje, né, eu acho que a gente estava falando disso, né, nos bastidores, eu acho que olhar para dados não é mais uma vantagem competitiva, é um requisito. E quem não está cumprindo aquele requisito está completamente fora. Está decretando morte organizacional naquela empresa se você não está olhando para os dados. A gente deveria estar discutindo agora os avanços que a gente está vivendo nesse momento, que são as ondas mais fortes, né, de inteligência artificial, os agentes generativos, os agentes preditivos principalmente, que vão dar para a gente visões muito mais apuradas do futuro, e não estar mais discutindo dados. Acho que dados já deveria ser uma parte de requisitos das empresas. Mas você... Provocações, né? Quando a gente pensa, ouvindo você falando, né? Se a gente olhar como as empresas estão olhando para a IA generativa, para colocar dentro de casa, né? E aí eu acho que trouxe dados de volta, né? Porque antes a gente falou muito de dados, você, né, em vários podcasts, entrevistas, eu e uma série de outras pessoas, mas as empresas não engataram a quinta no assunto. Então, com a chegada do generativo, isso ficou mais forte e mais evidente, né? Que assim, se eu não fizer este passo, né, e fazer a minha jornada de dados direito, porque ele fez ali meia boca, né, ou de repente nem começou direito, não trouxe a democratização para dentro da empresa, eu não vou dar o segundo passo, que é para fazer uma AI boa e que eu consiga usar. Então, eu acho que a gente está nesse momento, né, no hype da generativa, chegando no hype de dados. Por mais que a gente tenha falado do assunto, né, eu entendo que agora ele ganha uma força muito maior. Ele ganhou porque ele virou um requisito, né? Ele ganhou um requisito, exatamente. Eu acredito que essa avalanche da IA, ela é a eletricidade dos nossos tempos agora, é a chegada da eletricidade, né? Porque ela realmente põe o patamar de mercado, de estratégia, de estrutura para tomada de decisão em outro nível, completamente diferente do que a gente conseguia imaginar há 3, 4 anos atrás. E realmente é o que você falou, a IA, você pode ter um uso do tipo search do Google, usar uma IA para poder saber aonde fica a padaria mais próxima, ou você pode usar a IA para saber aonde vai abrir a padaria mais próxima, entendeu? Exato. São duas perguntas completamente diferentes. Onde você pode abrir, né? Exatamente, como você não vai ter vai problema do seu... Como abrir a padaria mais próxima. E se a pessoa realmente não tem, se a empresa não tem uma estrutura boa de banco de dados, organizados, eles realmente entendem daquelas métricas, quais são as mais importantes, as correlações entre elas, para poder aplicar isso dentro de inteligência artificial, ela não vai conseguir se destacar nesse uso, né? Eu acho que em 2, 3 anos a gente vai ter 2 tipos de empresa. As que sabem usar a inteligência artificial e o resto. Entendeu? Sabe que eu vi uma vez um texto falando sobre o futuro da inteligência artificial e o impacto nas profissões em si. Muita gente tem medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial.
E a reflexão que ficou foi: você não vai perder o seu emprego por não saber da inteligência artificial. Quer dizer, não é essa, desculpa. A reflexão que ficou é: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Mas você vai perder o emprego por não saber a inteligência artificial. Alguém que sabe vai. Exatamente. Você vai ser substituído por alguém que sabe. Então, na verdade, não é sobre ela. É sobre o que você vai fazer com o seu comportamento para aprender a utilizar a inteligência artificial. Apesar de não ser justa, uma analogia com a chegada da internet é extremamente importante nesse momento, porque talvez o mesmo sentimento era criado na chegada da internet, né? As pessoas pensavam: poxa, se eu não entender disso, eu vou perder para quem entende da internet. Só que agora a gente está meio que humanizando essa tecnologia como se realmente fosse uma pessoa. E, na verdade, elas são criadas por pessoas, são processos que são automatizados, né? E tudo isso cria um cenário que gera risco, gera um desconforto das pessoas. Só que elas têm que ver como uma oportunidade, não como um risco, né, envolvido, uma agressão ao seu status quo, ao seu conforto. Né? Toda a revolução, né, industrial, tecnológica, né, você falou da internet, o mobile, né, que foi aí que estourou realmente, acho que todo esse processo dá um pouco de insegurança, né, e o você não conhecer dá medo. Sim. Né? Então, por isso que assuntos como esse que a gente está fazendo aqui, muita gente está fazendo, é vital, porque quanto mais você conhece, menos medo você tem e você enfrenta de frente. E o medo paralisa no final Com certeza, exatamente, e a pessoa precisa se atualizar, né, porque as empresas vão estar lá no skill que ela tem que conhecer a inteligência artificial, ela tem que conhecer algumas ferramentas, né, uma coisa básica. E o segundo ponto, vai ter muita profissão nova, já está tendo. Né? Quando eu comecei com esse assunto em 98, né? Então, lá não tinha cientista de dados, não tinha analista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados, não tinha nada disso, né? Nem analista de prompt. Não, menos ainda Engenheiro que agora, de prompt, né? Então, depois disso, quando a gente começou a falar de dados efetivamente, há uns 10, né, 12 anos mais ou menos, que ele veio com mais força, aí sim apareceram um monte de profissão. Eu gosto muito daquele filme, o Moneyball, né, que o Brad Pitt faz, porque é um economista, se eu não me engano, que faz todos os papéis, né? Ele é o engenheiro de dados, ele é o analista, ele é o programador, né, o desenvolvedor, analisa o resultado, ainda joga e mostra para todo mundo e apresenta. Quer dizer, ele é multifacetado, né? E hoje não. Hoje cada pessoa está fazendo as suas atividades. E está acontecendo mais profissões estão aparecendo. Não é isso? Eu acho que as empresas antigamente eram dependentes desse tipo de profissional que você Sim, citou agora. Se você não tivesse isso. alguém capaz de identificar o dado, coletar, interpretar, tomar decisão e mostrar para todo mundo qual é a decisão tomada, você não conseguia agir com dados. Isso mesmo. E agora, de maneira mais dispersa, todas as posições estão sendo obrigadas a entender um pouquinho disso, porque senão ela não consegue se destacar, não consegue executar os processos da melhor maneira, visualizar as melhores inovações dentro daquilo que ela está fazendo no dia a dia, das rotinas, né? Quase que o dado virou roupa, né? Tá no meio Exatamente. E onde que fica a intuição? Eu acho que, desculpa, eu vou até... Ou não fica mais. Eu acho que a gente fala... Vai. Eu acho que a gente fala... A gente tende a polarizar tudo, né? Nesses dias de hoje, principalmente. E a gente acha que só ou é não dado ou é guiado por dado. E eu acho que existe um espectro aí, né? Que as empresas têm que caminhar nesse espectro, procurando cada vez mais. E até então eu achava que a intuição guiada por dados seria um dos melhores cenários. Se tirar o proveito daquela experiência que foi acumulada de anos e anos e anos por profissionais que têm essas visões estratégicas, que olham para os dados e falam: baseado nesse diagnóstico aqui, eu acho que eu vou para esse lado, entendeu? Só que hoje você já tem um cenário um pouco diferente, porque a IA te ajuda a interpretar e visualizar caminhos, né? A Andrade recentemente investiu numa solução de inteligência artificial com dados, que é extremamente inovadora. Pouquíssimas empresas no mundo têm poder para conseguir ter acesso a isso. Mas basicamente o que ela faz? Ela traça, a partir de projetos, centenas de cenários diferentes, que antes, a maior parte dessas grandes empresas de consultores de infra conseguem, numa proposta, fazer 3, 4 cenários dentro daquela obra. Hoje, com essa inteligência artificial, a gente consegue, numa proposta, entregar 100 cenários diferentes, 200 cenários diferentes, o que é humanamente impossível. Impossível produzir. Só que isso traz uma liberdade de mercado, não só um poder de mercado, mas até uma liberdade de evoluir mais rápido, porque a maior parte daqueles cenários estavam
no escuro, eles não existiam praticamente, porque eles não eram capazes de serem levantados, né? E isso modifica completamente a forma como você vai tomar decisão em cima das coisas daqui para frente. Você trouxe um ponto super importante. Todas as vezes que eu analisei dados da minha vida, eu sempre perguntava, mas e o não desse dado? E o contraponto desse dado, que é o lado obscuro. E no final do dia, a inteligência artificial está exponencializando isso pra gente. Trazendo luz. Eu não preciso mais necessariamente colocar só a minha pergunta sobre aquilo. Eu coloco um holofote hoje, né, sobre os dados. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu ainda acredito na intuição, tá? Também. Eu acho que os cenários vêm e você ainda precisa de alguém para poder responder e dizer qual é o melhor. Experiência, né, é importante. Eu tenho uma grande fábrica de pães que queria montar uma nova planta e infinitamente, um monte de dados, indicou lá alguns lugares. E na hora de tomar a decisão de para qual lugar, qual cidade que se colocar a planta, veio sim a intuição, mas intuição e conhecimento, aliado a conhecimento, não só intuir que esse é o melhor cenário, né? Vou abrir a loja aqui porque aqui me pareceu o melhor lugar. Ele trouxe a ideia de que ali era um lugar que era mais frio e que eles precisariam de ar-condicionados, né, uns aparatos específicos lá para a fábrica, diferenciados, que tornaria a fábrica cara, porque você tinha que ter uma temperatura que a região não ia dar. E para o pão crescer, né, fermentar, ele ter produção né, no nível que eles precisavam ter, não eram os melhores lugares que apresentados pela análise de dados, nenhuma das cidades preencheu os requisitos. E aí eles tiveram que procurar outra cidade. Então, você tem que pegar os dados, mas você tem que criticar aquilo que vem também, né? Então, a tomada de decisão, ela precisa de crítica, né? Não é a mesma coisa do generativo. Quando eu acabo dando aula para adultos, né, esse levels e tudo mais, e aí começa, não, porque meu filho, porque não sei o quê. E aí eu quebro a generativa com eles, né? A gente já sabe os caminhos de quebrar, que é mostrar que ela erra. Ela ainda erra. Então, você não pode tomar decisões baseadas naquilo que está chegando para você. Você não pode considerar aquilo como uma verdade absoluta, porque ela ainda não é. Eu falo ainda porque eu acho que ela vai ser, tenho certeza que ela vai ser. Eu não sei nem se eu vou estar aqui para ver. Mas ela não é. Então, analise, critique, né? Então, por isso que eu entendo que a intuição com a experiência é super importante quando você vai trabalhar com esses cenários, né, que são produzidos pelos dados. Agora, você não acha que a intuição é extremamente importante quando a gente chega naqueles casos 51, 49, sabe? Aí é porque aí não tem... Não tem jeito. Porque aí não tem jeito. Aí entra a experiência, entra a intuição. O problema é que quando você pega alguém que tem aquela política do achismo, né, que não tem os dados, ele não trabalha no 51, 49. Não, ele vai... Ele começou e já achou, né? Qual é a proporção. Ele nem sabe qual é a proporção. Então, nesse caso, por exemplo, chega lá 96 cenários de um projeto. Você tem aqueles cenários que são 51, 49. E aí você vai ter que tomar a decisão em cima daquelas opções, qual que você acha o melhor, né, para poder trabalhar naquela região ali. O que é 80-20, não tem dúvida. Você vai usar sua intuição contra um cenário 80-20? Não vai. Não tem como. Porque aí você até arrisca, né? Se você é o dono, tudo bem. Se você não é, você corre risco. Né? Não vai. Então, eu acho que é nesses casos. Legal. Vocês trouxeram aí sobre criticar o dado, sobre questionar ou muitas vezes quebrar a inteligência artificial generativa. E aí o que me vem à mente é a importância da qualidade do dado. Porque eu acredito que a inteligência generativa vai ser muito melhor do que ela é hoje no tempo, desde que a gente saiba a qualidade do dado que a gente está inserindo para ela analisar e se tornar generativa, né? Ou pelo menos desde que eu saiba qual é o dado ou como eu estou imputando esse dado em algum sistema para depois eu usufruir do benefício da inteligência artificial, independente se ela é para generativa ou se ela é para prescritiva ou preditiva. Como que vocês enxergam a qualidade de dados nesse meio todo? Condição sine qua non, né? Ou seja, é o ponto de partida. Deveria ser, né? Mas os cenários que a gente encontra, e que eu encontro, não sei se você encontra muito disso, é que ainda não é. Então, ali é um trabalho onde você começa a executar projetos usando dados, inteligência artificial, e ao mesmo tempo vai qualificando o dado. Porque ninguém nunca parou para pensar que precisava ter uma governança naquilo ali. De dados. Né? Precisava governar, precisava trabalhar, como que ele tem, quais os requisitos que os dados têm que ter, que tipo de o banco tem muito saldo, né? Então, é saldo devedor. Tá, mas o saldo devedor para uma área, para um determinado produto do banco, é diferente do conceito do saldo devedor para outro.
E aí, onde tinha isso definido? Em lugar nenhum. Quando juntou, virou uma bagunça. Qual que era a verdade, né? né? Exato. Então, isso é governar, é você dizer o que você tem dentro de casa, criar padrões, políticos e tal, para que você garanta a qualidade. Né? Então, Tânia, tem a ver com ondas de maturidade? Tem. A gente coletou desesperadamente, juntou dados, criou os bancos de dados gigantescos e, de repente, a gente olha e fala assim, opa, para que eu uso tudo isso? E agora eu preciso refinar esse dado e decidir, antes de coletar, qual é o dado que, de fato, faz sentido para o meu negócio. Tem a ver com esse processo de maturidade? Tem. E como que a gente está nesse cenário? Não, eu acho que tem um exemplo muito legal que você deu do profissional multifacetado. Eu acho que antes, quando você tem uma empresa com um profissional multifacetado daquele jeito, ele consegue ver esse processo do início ao fim. Então ele consegue fazer o processo todo funcionar, porque ele sabe a importância. Garante, né? Ele garante a qualidade do dado, do início até o uso, a aplicação, a transformação daquilo em decisão. O problema é que hoje, a maior parte das empresas tem uma desconexão muito grande entre quem está tecnicamente lidando com o dado, gerando, captando, armazenando, né, e cuidando desse dado, quem está tratando e quem está tomando a decisão. Então, até fazer todos esses pontos se conectarem e chegarem a um resultado, falar, tá, esse aqui que está errado, essa governança está errada, esse processo está errado, o tratamento não está adequado, demora mais tempo, é mais difícil. Sabe que a percepção que eu tenho é que parece que a jornada de dados dentro das empresas é uma eterna troca de carro. Então eu saio da minha casa, vou até um posto, mas eu não pego o meu carro com o tanque cheio. Eu troco de carro, pego um outro carro, parece que vive em silos, né? Essa parte é minha. Então, se é minha, aqui eu mexo e eu tenho tomadas de decisões a respeito de um banco de dados, por exemplo. Mas qual que é o impacto se eu mexer numa vírgula aqui, lá na área de negócio, lá em quem está analisando? Então, parece que são um monte de silos dentro dessa jornada e a dificuldade que a gente vive hoje é como que eu interligo, ou como que eu conecto essa jornada de uma maneira mais lean, né? Mais ágil, mais fluida. Né? Então, parece que é uma troca de carro o tempo inteiro. Cada hora o dado está com o carro de alguém, sabe? É uma eterna... Porque falando da maturidade, a gente tem até testes de maturidades que avaliam alguns níveis, né, alguns pilares. Então, eu gosto muito de seguir do Gartner, da IBM, que são 5 pilares de maturidade dos dados. Né? A maior parte das empresas está no nível 2. Né? E a gente fala que não está no nível 1 por educação, muitas vezes. Porque às vezes você enxerga e fala assim, não, você está no nível menos 1, 0, tem alguma... Mas não, você não pode dizer isso para a empresa, né? Porque ela coletou dados, às vezes 20 anos de dados, quando você pega para fazer alguma análise, você espreme e não sai nada. Não sai nada. É triste isso, né? Sim. Porque ela armazenou muita coisa com uma qualidade muito ruim. Eu vou dar um exemplo, porque acho que eu gosto muito de materializar, né? Cadastro de cliente. Você chega numa empresa grande, ou grande ou média mais ainda, que as pessoas compram vários softwares, né, diferentes, cada software tem um cadastro de cliente. E aí, como é que você junta isso tudo para fazer uma análise de comportamento do seu cliente e poder fazer recomendações? É impossível, né? Então, você tem que fazer um processo antes de como que eu vou ter um cadastro único, com uma informação única, para poder utilizar. Né? E os exemplos práticos, né? A gente vai num consultório médico, você pede uma ficha gigantesca de dados seus, e você pensa, por que ela precisa desse dado? Né? E aí você volta 3 meses depois e pede tudo de novo. Ela quer validar se os dados são ainda os mesmos. Você precisa saber o nome da minha mãe. No consultório, assim, pode ser que tenha alguma razão, mas inúmeras vezes eu me questiono. No futuro pode ser que tenha. E aí depois eu volto e pergunta tudo de novo. Falo, gente, o processo, a tecnologia, a pessoa, onde que está esse gargalo para a gente estar tão muito legal menos você falar de saúde, desafio? Porque se a gente tivesse efetivamente a parte de saúde conectada, nossa, seria o melhor dos mundos. Né? Se tivesse informação, minha mãe é não sei quem, e essa pessoinha aqui, com essas informações históricas dela, teve uma série de doenças, ou no meu pai, enfim, minha família, que pode te gerar diagnósticos mais precisos ou preditivos, né? Você tem predição a ter alguma coisa. É genético, que não é genético. Exato. Então, assim, quando eu falo de saúde, eu adoro a parte de saúde, né? E sofro muito porque a gente não usa tudo que a gente poderia usar. Né? Isso em todas as esferas, né? Cidadania também, se os documentos fossem todos centralizados, né? Não faz o menor sentido você ter 50 tipos de documentos diferentes com as mesmas informações, gente. É verdade. Nenhum tipo. E aí pode ser RG, pode ser CPF, pode ser carteira de habilitação. Você chega em cada lugar que você vai e pede uma coisa diferente. Né? Pra quê? Não faz sentido.
A gente já passou por diversos temas, né? A gente falou de qualidade de dados, a gente falou um pouquinho de jornada data-driven, falou um pouquinho de cultura, e agora a gente entrou num tema que para mim é sempre muito importante, principalmente na atualidade, que é a integração. A gente ainda tem muita empresa que fez joint venture, empresa que fez aquisição e tem um legado de sistemas, né, que vieram de outras empresas, ou muitas vezes eu tenho um departamento que contrata um produto sem que a área de tecnologia saiba e uma outra que contrata um outro, e quando eu vou conectar e integrar isso não se fala. Como que eu lido com esses erros hoje do dia a dia e que acontecem, porque hoje os budgets estão muito mais departamentais do que corporativo, né? Como que eu lido com isso diante de cenários que a gente vê hoje nas empresas, principalmente na importância de integrar esses dados? Vai ter sempre esse problema de integração, né? Porque as empresas são vendidas, né? São adquiridas, tem fusão, blá, blá, blá. Então, esse processo sempre vai existir. E ele sempre é caótico, né? Ele nunca é simples de se fazer. Quando a gente constrói um sistema, já é difícil, né, integrar os dados. Imagina quando você está trazendo culturas diferentes, né, pessoais, né, das pessoas. Quando você está trazendo sistemas diferentes que você tem que juntar. Um modelo de governança que um tem e o outro não tem. Então, como é que você faz para que esse tenha e você traga para dentro da sua empresa? Ou eu não tenho, o outro tem, vai se perder, porque quem comprou é que vai mandar, né? Sempre assim. Então, ele é um ecossistema bastante complexo de se trabalhar, né? E com muitas atividades que são necessárias ser acordadas, não sei se você concorda comigo, mas assim, e precisa ter um acordo muito grande de como fazer a fusão disso. Eu brinco sempre, eu falo muito do Itaú, né? O Itaú compra e é o meu jeito. E pronto. E ele instala o jeito dele dentro da outra empresa. Eu acho super ditatorial, né? Agressivo. Mas é um modelo e dá certo. Sim. Né? Já provou que dá certo. Então, esses acordos têm que ser muito bem tratados na hora que está fazendo todo o trabalho. E a gente fala de um momento de criticidade que o que você está trazendo aí tem a ver com a integração, que foi onde eu trouxe a minha pergunta, mas ainda tem pessoas e processos sendo integrados também, né? Não é só sistemas e dados. Então isso complica muito. Falar de processos, porque a gente está falando de dados e dados são coletados e são tratados em cima de processos que foram feitos. Exatamente. Né? Não está desassociado. Exatamente. Né? Agora a gente vai transicionar então para o nosso quadro. O papo tá riquíssimo, mas eu tenho certeza que o quadro game, que é o que você faria, que a Mari vai trazer para a gente, vai trazer mais profundidade e mais provocações para o nosso público. Vamos lá. Então, o quadro é o seguinte, vou dizer um cenário e vou devolver a pergunta para vocês. O que você faria? A provocação é que vocês sentem na cadeira, né, desse cenário e tomem a decisão, ou deem a direção e orientem, né, as pessoas que estão nos ouvindo qual o possível caminho para poder desvendar esse problema e resolver esse problema. Então, o cenário é o seguinte, a gente falou aqui sobre tomada de decisão e no início eu trouxe o quanto que, por mais que seja um consenso, né, que os dados precisam estar presentes no nosso cenário de tomada de decisão e a gente afirma isso todos os dias, né, e talvez essa não seja mais a discussão, né, a discussão é como que a gente garante que isso de fato aconteça, na prática, vivendo todas as pressões do dia a dia. Então, o cenário do que você faria é, você acabou de assumir uma cadeira executiva, né, C-level, numa grande empresa, que tem um grande desafio de crescimento, como todas as outras, né, a pressão está aí, existe. E aí, nas primeiras decisões que você é colocado a tomar, você percebe que a cultura data-driven não está lá, né, está na maturidade -1, 0, e a gente tem ali uma série de possíveis variáveis e possíveis diagnósticos para ser explorado, mas vai precisar começar a construir essa cultura, vai precisar começar a trazer as pessoas para esse jogo, né, para essa construção de uma cultura data-driven, para que o dado esteja presente na sua tomada de decisão. Coletado, devidamente armazenado, gerenciado, dado correto, de fonte correta. Por onde a gente começa esse processo para quem está nessa jornada de maturidade, de desenvolver essa cultura e ter, de fato, a decisão pautada em dados? Pode começar. Ele está sempre passando ali. Ladies first. Ladies first, ok. Qual é o fio que a gente puxa aqui, né, para começar a desenrolar? Porque é uma coisa bem difícil, mas ao mesmo tempo
não tão difícil, pode ser simples, tudo depende de como você vai conduzir. Eu não gosto e não acredito em cultura top-down, né? Vai fazer, é assim e tal. Você tem que trazer as pessoas, tem que ser colaborativo. As pessoas têm que se sentir pertencendo àquilo que está acontecendo. Então, eu, na minha visão, né, numa cadeira como essa, é muito workshop de sensibilização no início, para que todo mundo entenda que vai haver uma mudança, entenda que a gente vai se beneficiar sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, um projeto pequenininho, né, que mostre resultado, porque aí as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, isso dá certo, né, traz resultado, deixa eu entender mais. E aí trazer os usuários, né, super importante, os usuários entenderem que quando eles usam os dados que eles já possuem, ele consegue ter um resultado melhor para a área dele e para o negócio da empresa. Porque a gente não falou antes, mas é muito importante, já que eu estou na cadeira, né? A cadeira tem que trazer valor para o negócio. E tem que ter um valor social, porque hoje a gente associa o uso de dados com o resultado para a empresa, aumento de receita, redução de custo, enfim, não interessa, mas traz um resultado para a empresa financeira e, ao mesmo tempo, precisa trazer um valor social, né, para a sociedade. Né? Ninguém mais imagina uma empresa só pensando nela para dentro, né? Isso. Ela tem que ter um papel dentro do conceito mundial. Então, eu consigo imaginar sempre isso, né? De fazer essa coisa da cultura, né? De trazer workshops, trazer os usuários para pensar juntos, vamos pensar em desafios diferentes, vamos começar pequeno, e aí isso indo crescendo, treinando as pessoas para usar, né, essas ferramentas novas, né, ler painéis, que às vezes muita gente não sabe nem ler painéis, né, direito. Então, trazer para treinar, né, para que elas saibam tirar o máximo possível daquilo que elas vão ter na mão. E aí vai democratizando devagarzinho, as pessoas vão entendendo que os dados vai trazendo devagar, entre aspas, que ninguém gosta de fazer muita coisa devagar hoje em dia. Mas, começando pequeno, você vai crescendo, daqui a pouco a empresa inteira está pensando do mesmo jeito, na mesma direção. Eu gosto muito de processos neste formato, colaborativos. Legal. Eu concordo 110% com você, porque realmente existe uma deficiência muito grande, de uma maneira geral, das pessoas interpretarem gráficos. Sim. E terem surtos absurdos na frente de tabelas. Né? Eles abominam tabelas e têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em cima de gráficos. E eu acho que a educação traz um pouquinho, derruba um pouquinho o mito da complexidade em cima desse tipo de ferramenta, né? Então, quando você traz uma novidade, você aplica, você faz um teste, promove uma ação pontual, eu acho que você começa a trazer aquilo para um ambiente de maior conforto para os seus colaboradores, para as pessoas que estão na sua equipe. E eu acho muito importante também a questão do questionamento, de quando chega para você a sua camada de decisão, né? E aí você começa a fazer questionamentos e a pessoa não tem os dados para responder aquele questionamento, você fala, não, então vai lá e busca os dados, depois volta aqui para a gente discutir. Boa. E esse questionamento vai descendo, vai passando, né, como uma corrente, até chegar naquele que produz o dado, que deveria estar coletando e não está coletando. Por quê? Porque a segunda vez que ele voltar para precisar daquela decisão e ele ter que voltar o caminho todo para poder buscar os dados, ele vai falar, cara, próxima vez eu já vou trazer o dado, porque senão eu não vou conseguir argumentar e não vou conseguir ter a decisão que eu preciso para as coisas caminharem. Eu acho que a prática, o questionamento, a qualificação, tudo isso completa um ambiente de crescimento profissional que é extremamente necessário. Excelente, mas é uma provocação que vai bem em pessoas, né? Aí ela vai puxar a necessidade. Isso eu acho que dissemina. Talvez eu não tenha a ferramenta adequada. Isso. Aí vem a provocação da ferramenta. Ou talvez eu não tenha o processo apropriado para poder trazer os dados que eu preciso. E aí isso começa a construção também. A percepção dela de que ela não tem a ferramenta, ou quando ela não tem o conhecimento necessário para poder avançar, gera uma necessidade naquele momento. E aí ela vai falar, poxa, eu não sei fazer isso. Será que você consegue um curso, alguma coisa para poder a gente aprender? Isso. E aí isso vai criando necessidades. E assim você vai evoluindo, eu acho. Acho que essa percepção da ausência ela é extremamente importante. Muito bom. Excelente. Eu vou jogar uma pólvora no meio dessa conversa, porque o mundo de Alice tá lindo, né? A gente tá falando de uma maneira onde tudo flui. Mas no dia a dia, muitas vezes o executivo chega pra gente e fala assim, daqui 2 horas eu tenho uma reunião com o conselho e eu preciso dessa e dessa informação.
E aí você olha para o seu time e você fala, poxa, eu não posso ser devagar na minha cultura ou para buscar esse dado, ou eu não tenho tempo de fazer a jornada inteira da corrente para que lá na frente eu saiba quem tem o dado e volte a tempo de eu analisar. E muitas vezes os grandes diretores ou C-levels, eles caem no achismo. Né? Ou corre lá e pede para inteligência artificial. Opa, me ajuda aqui a desenvolver. Falar isso. Me traz o dado que eu preciso. Que é uma forma hoje e em é dia. um grande risco também de não ser uma verdade. Sim, que tá ali. Aí a Pólvora e a Mari trouxe uma provocação interessante, que é a inteligência artificial ajudando também a se preparar para essas reuniões onde você não tem tanta informação. A Pólvora que eu quero colocar é, e aí, nesse cenário, como que você faria como executivo para chegar diante de um conselho ou diante de um grupo de investidores e falar abertamente, eu não tenho os dados ainda, ou eu não tenho confiança na informação, ou eu vou para achismo, porque talvez até eles, pela sua natureza cultural, acreditam também no achismo. Você vai naquela padrão, eu sei que eu convenço com essa história dos dados inexistentes, mas os dados do achismo. Como é que você caminha por esse storytelling no ponto de vista de vocês? Não sei você, mas eu acho que cada vez menos as pessoas acreditam no achismo, né? Intuição é uma coisa, achismo é outra. E é fácil de você reconhecer achismo, né? E aí, já que ele vai levar para o conselho, me colocando na posição de conselheira e ouvindo essas informações, é muito fácil você perceber que não existe. Então, você ser verdadeiro, né? E você falar, não tenho esse dado ainda, ou temos essa parte ainda está num processo de melhoria da qualidade, ou de não temos ainda, estamos criando, né? E às vezes buscando dados externos para fazer comparação com o que você tem, você ainda não tem totalmente, mas você já dá uma olhada para o que existe, né? E aí pode usar os AIs da vida com as devidas validações, né? Para poder ter certeza que aquilo está correto, é uma alternativa, né? E é uma forma de você não direcionar ou de repente levar as pessoas para uma decisão equivocada, né? Então talvez não deixar de olhar para o seu dado que não existe, mas entender tendências de mercado com tendência de mercado, não tenha dúvida para a reunião. Lógico, porque aí com isso você já traz mais robustez para alguém tomar alguma decisão ou pensar no assunto, né? Legal. É uma forma, né? Sem dúvida. Eu acho que eu traria as tendências de mercado, óbvio, poder me embasar nesse caminho de ausência de dados. Mas eu acho que cai no mesmo caso de gerar necessidade pela percepção. Ser transparente naquele momento. Estamos usando tendências de mercado por quê? Porque nós não temos hoje uma estrutura que coleta dados com eficiência, os dados não são confiáveis, não temos pessoas que são capazes hoje de interpretar esses dados e transformarem em tomada de decisão, e precisamos justamente tomar uma decisão se a gente vai priorizar isso ou não. Se isso entendeu? E eu acho que isso gera aquela percepção de necessidade naquele momento que já cria um limiar de decisão ali que vai falar, olha, daqui para frente então, a gente não quer passar mais por isso, a gente não vai tomar decisões baseadas só em tendências de mercado, a gente precisa de dados primários que são produzidos aqui dentro do nosso modelo de negócio, para que a gente tome as decisões. Então, se é necessário uma estrutura, um investimento, um orçamento priorizado para isso, então, a partir de agora, vamos tomar decisão para isso. Nossa, super legal você trazer essa informação, porque quando a gente olha para as organizações, né, de médio e grande porte, não vou colocar as pequenas, porque elas estão num outro momento, eu tenho a necessidade dentro de casa, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vender, eu tenho que sobreviver, eu tenho um dia a dia para cuidar. Então, em que momento isso se torna prioritário e vital para que o meu negócio aconteça, né? Isso normalmente é na dor, né? Então, aí ele passa a olhar e enxergar aquilo no momento da dor. Ou na hora que alguém chega e fale assim, eu fiz um projeto desse tamaninho, muito pequenininho, e que me trouxe tanto de resultado financeiro. Aí eles embarcam. E isso é uma prova de como o dado, ou a importância dele, ainda está no tático e no operacional. Totalmente. Infelizmente. São poucas empresas, muito poucas. Pessoal, o papo está riquíssimo. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês sobre o assunto. Ficou evidente para a gente o quanto é um requisito estratégico analisar dados, interpretar dados e saber usá-los. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Gostaria de te agradecer, Tânia. Como que as pessoas podem conectar contigo daqui para frente? Então tá. No LinkedIn, né, como Tânia Mara Leal, que é como eu estou lá, que teve essa mudança também do LinkedIn, que não conectar com passaporte, enfim. Então é Tânia Mara Leal.
pelo Instituto da 23, que passou por um rebrand agora, se tornando Instituto Laboratório, né, da 23, é um instituto também com uma organização social, a gente faz treinamento de pessoas, onde a gente forma pessoas para trabalhar com tudo isso que a gente está falando, com dados, com esteiras de DevOps, Machine Learning Ops, inteligência artificial, governança de dados, né, a gente tem lá uma cadeira para ajudar as certificações, inclusive os profissionais se certificarem nos Estados Unidos com parte de engenharia de dados e governança de dados. Então, esse é um lugar que é o meu cantinho, né? Conselhos e tudo mais é algo muito interessante, né? Que no momento de profissão é o que eu tinha mesmo para fazer, devolver para a sociedade aquilo que eu aprendi, né? E o Instituto é um lugar onde eu me conecto com muita gente. Legal, obrigado por compartilhar eu que conosco. Agradeço muito. Obrigado também, Aloy, por estar conosco. Obrigado. Com minha conexão no LinkedIn também, Aloy Dias, né? E temos a página da Vitor AG Ventures no LinkedIn, além do site vitoragventures.com, vitorag.ventures. E para as startups que estão interessadas em se tornar grandes fornecedores de grandes empresas, a gente faz um processo de escalonamento ali, de porte, de ganho de estrutura, de preparação mesmo para que ele consiga atender o compliance, que é tão difícil para as startups entrarem dentro de grandes organizações. Bom, quero agradecer também, obrigada Tânia, obrigada Luir, foi um grande aprendizado, é impressionante como em 30, 40 minutos de conversa a gente sai com uma aula e se conecta. Obrigada pela contribuição de vocês e por terem participado. Eu queria aproveitar para já deixar um spoiler aqui do próximo episódio do nosso podcast Desvendados sobre storytelling. Como que a gente constrói storytelling com dados, né? Usando dados para apoiar a construção de bons storytelling na tomada de decisão, na construção de negócio, na construção de cenários. Então, já aproveitei o gancho aqui da conversa final para já fazer essa chamada para o nosso próximo podcast e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. Eu agradeço. E para você que nos assiste e que nos ouve, muito obrigado pela tua presença. Esse é o Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Curta, compartilhe e comente. Obrigado. Desvendados,